vem da Terra. Aí os caras inventam a posição de árvore. Não, é porque você se conecta com a Terra. A energia da Terra vem até você e tal, e não sei o quê. Não é nada disso, filho. Se você não tiver contato com a Terra, se a sua força-peso, na hora que você tentar avançar ou fazer qualquer coisa, ela não promover atrito, você não tem força contrária, ação e reação. Ou Isaac Newton tá errado, ou isso tem que estar certo. Entendeu? Né? Então, você precisa ter o contato com o chão, porque na hora que eu vou dar um soco, eu vou me projetar e tal, eu tenho que ter esse atrito com o chão, preciso ter essa força para eu poder impor essa potência. Senão qualquer contato que eu tenho com qualquer coisa, eu sou jogado para trás, se eu não tiver o atrito. Entendeu? Só que aí pessoas, eu acredito muito nisso, inclusive em relação à Bíblia e tal, eu converso com amigos meus religiosos, que eu falo, minha relação com Deus é uma relação curiosa. Eu queria muito ter a certeza que Deus existe. Juro pra você. Eu nem gosto de contar essa história, que juro pra vocês. Eu conto essa história e começo até a lacrimejar. Porque foi um dos... Eu acho que eu já contei essa história. Foi um dos e-mails mais bonitos que eu recebi na minha vida. Que eu contei essa história, acho que no meu canal. E eu falei sobre isso. Falei assim, olha, eu queria muito ter a certeza que Deus existe. Eu falei, eu não me acho superior por eu, sei lá, não acreditar em Deus. Não é que eu não sou ateu, tá? De jeito nenhum, eu não sou ateu. Uhum. Só que até talvez por ser um cara muito da ciência, eu preciso ter provas. É muito difícil eu ter essa fé. Mas eu queria ter essa certeza. Quando alguém me pergunta assim, você acredita em Deus? Eu falo, eu concordo com Jesus em tudo e eu torço para que Deus exista. Né? Aí eu lembro que eu recebi um e-mail de um garoto, ele fala a idade dele, isso faz anos, faz mais de 10 anos, e ele fala assim, olha, Leonardo, ele manda esse e-mail só pra isso, ele fala assim, Leonardo, vai ter o evento da minha igreja aqui agora, tal, não sei o que, tal dia, não sei o que, eu tô te convidando, eu quero que você venha aqui, porque eu tenho certeza que se você vier aqui, você vai acreditar a Deus e você vai acreditar. E você lia nas palavras daquele cara que ele tinha a crença real na cabeça dele, ele tava me salvando, entendeu? Ele tava me salvando. Eu acredito que se eu fosse lá, eu ia sair do mesmo jeito. Eu ia sair de lá acreditando que eu acredito. Mas ele tinha certeza que se eu fosse lá, eu ia encontrar Deus e eu ia acreditar. Então ele tava... Pra ele tava salvando uma pessoa. Ele então, tinha capacidade de te entregar o que você precisava, Léo. Ele isso tinha pra essa mim não tem... Pra ele, né? Sim, pra sim. ele. Isso pra mim não tem preço. Não interessa se é funcional ou não. Interessa é a boa vontade dele, a intenção dele. Isso pra mim não tem preço. Uma pessoa que tem essa intenção, não, eu quero ajudar esse cara. Né? Porque pra ele tá no caminho de Deus, que é um caminho melhor, e ele quer me ajudar a eu me salvar também. Deu pra entender? Sim. É um moleque do bem mesmo. Sim. Sem nada, né? Ele é realmente o coração, a pureza. E ainda mais quando você vê de uma criança, que você sabe que vem puro, vem ingênuo, vem verdadeiro, né? Não é um... Pô, eu quero ser amigo do Léo. Mas você fala que o fato de você ser da ciência, tem vários cientistas hoje que acreditam em Deus. Vários. Então, tem essa parada, cientistas são ateus. Sim. Não, mas é que tá. Calma aí, vamos lá. Teve na época, isso deve fazer, sei lá, eu tô na internet há muito tempo, né? Eu comecei a fazer vídeos para o YouTube em 2005, não deu certo o jeito que eu tava tentando fazer, desisti. Aí eu criei um outro jeito, que foi gravar com câmera, que aí todo mundo fazia na época, e aí comecei a postar vídeos corriqueiramente em 2006. Eu sou o primeiro youtuber gamer, eu que criei esse formato, né, de vídeo sobre jogos e tal. Então eu tô há muito tempo na internet. Aliás, eu tenho esse problema, eu começo a contar a história e esqueço qual é a pergunta. O que foi que você me perguntou mesmo? Porque que os cientistas não podem ter fé, por exemplo, ou acreditar em Deus, né, no caso. Então, eu tô há muito tempo na internet, então já vi de tudo quanto é moda na internet. Como a gente tava conversando antes, eu estou na internet desde o dia que liberaram a internet pro consumidor residencial, que foi em 1994. Então toda moda que vocês imaginarem, eu já vi na internet. E teve uma moda de ateu. E o ateu básico, eu brinco que falo que ele é o semi-inteligente. Tá? Ele é o semi-inteligente. É o cara que começa a estudar ciência. Ele começa a estudar ciência. E aí também tem um status de assim, não, o cara que eu entendi que isso é uma invenção da humanidade. O cara nunca leu a Bíblia, o cara nunca viu os registros. Você tem registros de Jesus Cristo, caramba. Você tem os fatos históricos. Você tem um monte de coisa lá, você vê, sei lá, os caras... Jesus morreu e aí botaram soldados lá pra cuidar da tumba dele. Aí beleza, aí no outro dia ele ressuscita, os soldados não sabem o que aconteceu, e aí o próprio governo, vamos chamar assim, romano, manda matar todos esses soldados. Se o testemunho deles
não era de um milagre, por que você mandou matar esses caras? Você entendeu? Então é um cara que não conhece nada e ele acha que a partir do momento que ele se auto-intitula ateu, ele virou um cara genial. Então eu lembro, tinha vários canais de ateu, um mais idiota que o outro, sabe? Você acha que o ateu dá um selo de intelectualidade pro cara? Dá um selo de intelectualidade, dá um selo. Quanto mais eu estudo, você chega em vários... Eu até queria, a gente ia marcar, não deu certo, a gente ia marcar com o Sacani aqui um bate-papo. Vamos, se Deus quiser, vamos marcar outro dia. Vai acontecer. E era uma coisa até que eu queria debater isso com ele, porque ele fala que ele... Eu acho que ele falou que ele não acredita em alienígenas. Isso, não acredita. Que não tem como, tá? Mas tudo bem. Era uma coisa que eu queria assim debater com ele, porque você percebe na natureza, conforme você vai estudando, eu acho que eu até já comentei sobre isso, eu já comentei, né? Falei que se a gente percebe algumas barreiras que a ciência não consegue avançar, né? Como no caso, você consegue produzir proteínas a partir do nada é assim, a partir de átomos e tal, você consegue produzir proteínas, você consegue produzir estruturas básicas da vida, mas você não produz a vida. Você consegue fazer inteligências artificiais excepcionais, como o ChatGPT, mas não consegue produzir consciência. Não ligou as pontas ainda, então né? parece que tem uma barreira que talvez Deus esteja lá. Tipo, ó, a vida sou só eu, a consciência sou só eu. Então você fica, pô... Mas como eu não consigo provar que Deus existe, eu, como cientista, fica difícil pra acreditar, porque eu também não consigo provar. Só que também tem... A não existência também. Sim, mas a não existência de qualquer coisa também você não consegue... será que não existe uma laranja falante na galáxia de Andrômeda? Você também não consegue provar que não. Então esse argumento é inválido. Ele é completamente inválido. Eu só poderia provar, se ele existe, né? Eu poderia provar a existência. Eu falar, ninguém pode provar a não existência, então existe. Esse argumento é completamente inválido, né? Mas o ateuzinho básico, eu falo que é o semi-inteligente. O cara começou a estudar ciência agora, começou a subir um degrauzinho e ele tá se achando genial. Efeito Dunning-Kruger, quem não sabe o que é, dá uma pesquisada, né? Efeito Dunning-Kruger. O cara não sabe nada, estudou um pouquinho, aprendeu alguma coisa, só que percentualmente aquilo é muita coisa em relação ao nada que ele sabia, então ele tá se achando um gênio. Nossa, eu sou muito Dunning-Kruger. Ô, Léo, mas você acha que esse ateu, em alguma etapa, se ele continuar os estudos dele, ele pode mudar? Com certeza, muita gente. Ele vai mudar. Muita gente. E é por isso que na academia hoje vários cientistas acreditam em Deus. É que estudar... A quantidade de estudo vai te levar nisso aí. É que estudar é o seguinte, você estuda o quê? Por exemplo, os caras que acreditam em terra plana, eles estudam, só que eles só estudam terra plana. Sim. Por isso que o cara não vai estudar física. Mas tem uma ideologia aí, né? Porque basta o cara, sei lá, navegar e prestar atenção no redor dele, que ele vai ver que a Terra plana não existe. E são uns argumentos tão toscos. Eu lembro do argumento que o cara usou no Pânico. Esses caras foram no Pânico. Eu gosto muito do Pânico. O Pânico é um programa que eu assisti desde 1994 também. Cara, você pegou uma fase boa do Pânico ali, hein? Não, eu peguei quase todas as fases, né? Do Pânico na rádio, na TV não assistia muito. E o cara falava, pô, se vou fazer churrasco lá na minha churrasqueira, o carvão precisa de oxigênio pra queimar. Ele fala. Aí ele fala, se no espaço não tem oxigênio, como é que o sol tá queimando? Olha, o cara acha que o sol é uma bola de carvão. Que ele tá oxidando, que é uma reação de oxidação, né? O2 mais C dando CO, CO2, né? Ele acha que é isso a reação. Ele acha que precisa de oxigênio para algo ficar incandescente. Era só ele ter estudado um pouquinho de lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente, você tinha antigamente, hoje não é mais isso, você tinha um bulbo no vácuo, onde você tinha um filamento de tungstênio por onde você passava corrente elétrica, por efeito Joule, ele aquecia, e esse calor, ele produzia a luminosidade. Né? Você pegar uma barra de ferro, acontece isso, ela vai aquecendo. Você sabe que todos nós aqui brilhamos, né? Sério? Eu só brilhei no futebol uma vez só, né? Não conta essa historinha, não. Para com isso. Daqui a pouco ele vai falar de novo que foi campeão de capoeira. Contei. Na capoeira, essa é foda. Tô brincando. Todos nós brilhamos. Todos nós brilhamos. Nós emitimos aquecer. Luz. Não, sem aquecer. Nós estamos aquecidos. A gente já gera calor. A gente tá por volta aqui, 36 graus e meio, se ninguém tiver doente aqui, né? E a gente tá emitindo luz. Só que a gente tá emitindo um infravermelho, uma luz invisível, uma luz que a gente não enxerga. O predador enxerga, vocês assistiram, né? Sim. O predador ele enxerga essa luz, a gente brilha. Entendi. Então a mesma coisa os metais. Você pega um aço, por exemplo. Você tem os átomos lá,
Aliás, quero morrer quando a pessoa fala, porque as moléculas do aço, que é uma coisa que me dá um infarto, é a pessoa falar molécula de aço. Metal não tem molécula, pelo amor de Deus, o metal tem estrutura cristalina, estrutura atômica, né? Então você tem lá uma barra de aço, você tem lá os átomos em movimento e eles estão emitindo uma frequência de onda, mas uma frequência de onda que a gente não enxerga. Se você for aquecendo, você vai dando mais energia para essa frequência de onda, aumenta até ele brilhar, por vibração. exemplo, o vermelho, que você vê ele brilhar um vermelho escurinho. Se você dá mais energia, ele vai brilhar um vermelho mais claro, um laranja escuro, um laranja claro, até ficar branco. Né? Agora, de novo, nem lembro porque eu comecei a contar essa história. A gente vai viajando aqui. Eu vou começar a anotar todos os pontos aqui pra gente fechar. Mas estava legal falar a questão do ateu, né? Quanto mais o ateu estuda, mais ele pode chegar em algum ponto. O problema é o que de ele acreditar estuda. em Deus, Da luz né? é porque o cara da Terra plana falou mas- que não aquecia. A gente foi mostrar que gera energia, ou Ah, seja, eu lembrei- luz mesmo sem oxigênio. Eu tava falando isso, porque justamente a lâmpada incandescente antigamente não tinha oxigênio. Hoje também não tem, só que antigamente era um vácuo. Hoje tem um argônio para você dar uma pressão para o filamento de tungstênio que fica muito quente, no vácuo ele sublima. Então ele dura menos. Então hoje eles botam argônio, que é um gás nobre, para ter uma pressão. Só que você tem ali calor e luz dentro da lâmpada incandescente e também não tem oxigênio ali dentro. Né? No caso do Sol, isso eu tô fazendo só, pelo amor de Deus, só pra explicar que eu não preciso do oxigênio. O Sol não é nem isso. O Sol, você tá tendo fusão nuclear. Você tá tendo fusão nuclear, gerando uma energia desgraçada, mandando luz aqui pra gente. Né? Então os caras querem negar umas coisas que são inegáveis, né? Mas o mais legal é que quando você pega esse cara que fala da Terra plana, ele não entende nada disso mesmo não, sabe? Ele tem uma teoria que... E aí, voltando lá no cara que é o ateu básico, ele tem uma teoria que ele, enfim, estudou algumas coisas e que para ele é o suficiente para que Deus não exista. Sim. Mas aí ele sabe uma coisa que ele acha que você não sabe. Que é tipo assim, não, essa passagem aqui, essa aqui não existe não, isso aqui está escrito errado. Sabe, ele é como se ele descredibilizasse qualquer outro conhecimento que não seja o dele. E isso faz dele um cara mais inteligente que você. E as pessoas gostam disso, de ser superiores às outras. Então, e isso é uma coisa que eu mais assim, me causa uma certa revolta, né? É as pessoas que elas querem... todo mundo quer ser alguma coisa, né? Então, sei lá, eu gostaria de ser o artilheiro do Brasileirão. Mas para isso eu teria que ter habilidade em futebol, coisa que eu não tenho, entre vários outros atributos. Então, se eu quisesse ser de verdade o artilheiro do Brasileirão, eu teria que, treinar pra caramba, teria que fazer exercício pra caramba, teria que cuidar da minha alimentação, e talvez nem assim eu conseguisse. Então isso dá muito trabalho. Só que as pessoas querem ser alguma coisa, mas não querem ter o trabalho. Então ela se auto-intitula. Fala, eu sou defensor das causas das minorias. Ele não fez nada, mas ele se auto-intitulou, né? E eu já falei essa frase, acho que eu já falei aqui, vou falar de novo, né? Você é aquilo que você não pode não ser. Você só é aquilo que você não pode não ser. Sempre que eu falo essa frase, ninguém entende, tá? Quando eu falo você é aquilo, essa frase não é minha, é de um filósofo, tá? Sempre que... faltava o Denis Xavier aqui. Sempre que eu falo você é aquilo que você não pode não ser, o que eu tô querendo dizer? Você só é de verdade aquilo que você não pode deixar de ser. Então sempre um exemplo clássico, você é filho do seu pai. Por mais que você brigue com seu pai, por mais que você não tenha com seu pai tenha falecido e tal, não tem como você deixar de ser filho do seu pai. Certo? Você é filho do seu pai, não tem como você deixar de ser. Então isso é de verdade. Eu, por exemplo, sei lá, eu sou engenheiro. Eu passei por um curso, eu me formei, por mais que eu nunca trabalhe como engenheiro, eu não tenho como deixar de ser engenheiro. E essas coisas, as coisas que você é de verdade, ou elas são natas, então você nasceu filho do seu pai e tal, ou elas vêm de uma transformação. Você se dedicou, você se transformou pra ser aquilo. Por exemplo, eu sou palmeirense, mas não é uma coisa que eu sou de verdade, eu posso deixar de ser. Eu posso amanhã resolver. Se eu ficar louco, posso resolver ser corintiano amanhã, entendeu? Então não é uma coisa que eu sou de verdade, é uma coisa que eu me atribuí, que eu escolhi ser e que não tem um valor de verdade. Quando você é algo que você simplesmente decidiu ser. Eu sou palmeirense, não quer dizer nada. Eu sou feminista, não quer dizer nada. Né? Eu sou ateu, não quer dizer nada. Entendeu? Absolutamente nada. Agora você fala, eu sou médico. Você passou por um curso, você se transformou, você aprendeu pra caramba. Então hoje você tem a habilidade de curar as pessoas. Por mais que você não queira fazer isso, você não pode deixar de ser médico.
Você é aquilo, você se transformou. Sim. Você não pode deixar de ser filho do seu pai, você não pode deixar de ser irmão do seu irmão. Entendeu? E só que as pessoas querem ser coisas, mas não quer o trabalho. Né? Todo mundo quer ser um herói. E o ruim de ser o herói é porque o herói sem vilão, ele não tem valor, né? Então isso que é o pior hoje das pessoas, que elas querem ser herói, não encontram vilões e elas precisam criar vilões. E aí, né? E aí isso gera um problema muito sério que a gente tá vendo hoje na nossa sociedade. Então um cara, de repente, ele é um herói, ele é o antifascista. Antifascista, pra quem não sabe,